Olá, boa noite, a paz do Senhor. Este é o programa Tempo de Paz, na sua TV União, e já agradecendo a Deus por mais este encontro abençoado, querido, que temos todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre trazendo uma palavra de Deus para o seu coração, uma palavra de fé, de esperança, de alegria, e que oportunidade especial poder estarmos juntos, adorando ao Senhor através da ministração da palavra de Deus. Agradeço a sua audiência, você que sempre nos dá o privilégio de estar conosco, não é? Todos os dias estamos juntos, compartilhando também das informações da programação da nossa igreja. Fique conosco, vamos aqui até às 20 horas, trazendo hoje um quadro muito especial, que é o quadro Escola Dominical na TV. Já estamos aqui no estúdio da nossa TV com os pastores, pastor Arnaldo Oliveira e ainda o pastor William Rodrigues, que está conosco, eles que são diretores da Escola Bíblica Dominical da nossa igreja, e vai estar compartilhando conosco da lição bíblica já do próximo domingo. Pastor Arnaldo, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Eliseu, pastor William. É sempre um prazer, uma alegria retornar a esse lugar, e cumprimento a todos os nossos irmãos e amigos que faz a audiência desse programa abençoado. Esperamos que certamente seremos uma bênção e receberemos bênção da parte de Deus nesta noite. Amém. Pastor William, mais uma vez aqui estamos para ministrar a palavra de Deus para nós. Um prazer, mais uma vez, contar com o irmão. Paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Eliseu, a paz do Senhor, pastor Arnaldo, que o Senhor Jesus continue conosco, que o Espírito do Senhor nos dê mais da sua sabedoria, para estarmos ministrando nesta noite aos vossos corações. Hoje nós temos uma lição muito especial, não é? Como todas elas, aliás, estamos já encerrando esse terceiro trimestre de 2018. Esta é a penúltima lição, lição de número 12, não é? E vamos falar sobre os pães da proposição. Já estaremos voltando a esse assunto, não é? Que é muito especial, e eu sugiro a você que permaneça ligado conosco, permaneça em sintonia com o nosso programa. Deus tem uma palavra para você, uma palavra para o seu coração. Antes, queridos, eu quero lhe convidar para participar de uma das nossas reuniões na nossa igreja, ali na Avenida Jerônimo Câmara 1080, bairro de Nazaré. Este endereço é muito fácil porque passou por trás da Ceasa, você já estará alcançando ali a nossa igreja. Um templo grande, confortável, um amplo estacionamento e uma oportunidade, querido, que você tem de estar conosco para adorar ao Senhor nosso Deus. Participe, esteja junto conosco, Deus tem algo para o seu coração. Toda terça-feira, queridos, nós temos um trabalho muito especial, que é o círculo de oração, durante todo o dia, a partir das 9 horas da manhã, 9 horas e 30 minutos, até 17 horas. As irmãs estão ali, irmã Suzana Moreira, com toda a liderança da União Feminina da nossa igreja. Estão ali preparados, com certeza, para receber você e estar orando por você, por toda a sua família. Na quarta-feira, nós estamos ali ministrando a palavra do Senhor. É o culto de doutrina, culto de ensino da palavra de Deus. E eu quero convidar você para estar conosco, participando daquele que, sem dúvida nenhuma, é um momento de crescimento para a nossa vida. Eu quero incentivar a você a fazer um esforço, pois estamos ali todos os dias ministrando a palavra do Senhor, toda quarta-feira, a partir das 19 horas e 30 minutos. Na sexta-feira também temos o nosso culto de oração, uma oportunidade também de estarmos orando, buscando a presença do Senhor, de estarmos também ouvindo testemunhos e a ministração da palavra de Deus.
Queridos, no sábado pela manhã, a partir das 9 horas e 30 minutos, até as 11 horas, 11h30, nós temos o Círculo de Oração da Juventude. Esse é um trabalho voltado, focado para a nossa juventude. E eu queria incentivar você, pai, mãe, a levar o seu filho para participar daquele trabalho. A irmã Elisângela e outras irmãs estão ali orando, estarão ali ministrando a palavra do Senhor, não é? A liderança da mocidade da nossa igreja estão ali ministrando a palavra do Senhor. Você é convidado também a estar participando. E no domingo nós temos um trabalho, aliás, 2 trabalhos muito especiais. Primeiro é o da Escola Bíblica Dominical. Todo domingo, a partir das 9 horas e 30 minutos, nós temos a Escola Bíblica Dominical, e onde estamos ministrando exatamente essa lição que acabamos há poucos instantes de falar o seu tema, e vamos comentar esta noite, não é? Com você, compartilhar com você deste trabalho. E temos classes especiais focadas para cada faixa etária. Uma oportunidade também muito especial de estarmos ali aprendendo a palavra de Deus. E no domingo à noite, 18 horas até as 20 horas, nós temos o nosso grande culto de celebração. Vamos começar a semana debaixo da potente mão de Deus, guardados e protegidos pelo Senhor. Queridos, como falei no início deste programa, hoje nós temos mais uma lição para ser comentada, não é? Para compartilhar com os queridos irmãos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, você que domingo próximo estará à frente de uma classe, ou estudando, como assistente. Olha, nós temos uma lição muito especial, estamos terminando esse trimestre. A lição desse trimestre foi, sem dúvida nenhuma, enriquecedora. Adoração, santidade e serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levíticos. E hoje, a penúltima lição desse trimestre, nós temos a lição com o tema Os Pães da Proposição. O textuário diz assim, queridos: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Está baseado lá na carta, melhor dizendo, no Evangelho de João, capítulo 6, verso 47 e ainda o verso de número 48. E a verdade prática diz o seguinte: a palavra de Deus é o alimento que nos sustenta a alma, o coração e o próprio corpo. Sem ela, a vida é impossível. Queridos, como objetivo desta lição, temos que compreender que a palavra de Deus é o alimento que nos sustenta a alma, o coração e o próprio corpo. E os objetivos específicos diz o seguinte: mostrar o significado dos pães da proposição, reconhecer a palavra de Deus como pão da vida e, por último, conscientizar de que Jesus Cristo é o pão que desceu do céu. Então nós temos aí uma lição muito rica, muito abrangente, e, como eu disse no início desse programa, estamos contando aqui com as presenças dos nossos pastores, pastor Arnaldo e pastor William, que vai compartilhar conosco este tema tão especial. E eu já queria começar fazendo a primeira pergunta, que inclusive está inserida na sua lição bíblica, na nossa lição bíblica. Nós queremos compartilhar com você agora. Pastor Arnaldo, como os pães da proposição eram preparados? Então, nós estamos já no final do nosso trimestre, né? E depois dessa lição, a próxima já encerra.
e viemos falando detalhadamente de tudo, de todo o que acontecia dentro do tabernáculo, desde a entrada até domingo passado já entramos no lugar santo, onde foi estudado a respeito do candelabro, né? Mas dentro desse lugar santo, né, ficava à esquerda do sacerdote o candelabro e à sua direita a mesa dos pães da proposição. A lição não vai mais falar sobre a mesa, mas ela tem uma importância também muito grande, e eu gostaria de fazer menção nessa oportunidade, para a gente fechar essa parte. Então, era uma mesa quase, podemos dizer assim, é muito conhecida como uma mesa pequena, né, de 90 centímetros apenas, com 45 de largura, 70 de altura, de madeira de acácia, porém revestida de ouro. Ela foi preparada exatamente para ali ser colocado os pães da proposição, né? Então tem o seu significado a mesa, nós não vamos ter tempo de dissecar todo o seu significado, mas dentro desse contexto, eu gostaria, pastor Eliseu, de também incluir, né, porque se fala do pão, mas o pão está sobre a mesa, e essa mesa tem um significado muito importante, quando lá no livro de Êxodo, capítulo 25, versículos de 23 a 30, diz assim: também farás uma mesa de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, a sua altura de 1 côvado e meio. E cobri-la-ás com ouro puro. Também lhes farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás uma moldura ao redor, da largura de 4 dedos, ou seja, fosse uma espécie de uma beirada assim, de uma coroa em volta dela, para as coisas não caírem. E farás também uma coroa ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas, os 4 cantos, para que se fosse, para conduzir com aquela vareta também de ouro. E aí ele vem dizendo: e farás, pois, também vasilhas, e ele coloca ali em cima daquela mesa, colheres, pratos, né, também coberto, tudo de ouro. Então era uma mobília que se destacava. Mas pastor Eliseu não tinha naquela mesa, toda mesa, normalmente se usa cadeira, sim, mas aquela mesa não tinha cadeira, dentro daquele ambiente só tinha mesa, e os pães. Então, por isso que tem o significado. E ali, o propósito daquela mesa era colocar 12 pães feitos de flor de farinha, a melhor farinha, por isso era uma farinha especial, né? Eles foram colocados lá em 2 fileiras de 6, porque ali também tem um significado, cada pão representa ali uma das tribos, eram 12, mas porque se destacava 6, uma fileira de 6 e outra fileira de 6. Nós falamos aqui a semana passada a respeito de numerologia, e 6 é o número do homem. Então ali se dividia em 2 partes, em 2 povos, podemos considerar os judeus e também os gentios. Por isso que nós alcançamos também esta bênção do pão da vida, que certamente vamos ver mais para frente o que significa o pão, quem representa o pão hoje. Então, também farás, está no livro de Levítico, capítulo 24, versículo de 5 a 9, diz: farás da flor da farinha, e dela cozerás 12 pães, cada pão será de 2 dízimas de uma flor, ou seja, quase 2 quilos cada pão. E os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa perante o Senhor. E sobre cada fileira porás incenso puro, para que seja para o pão por oferta memorial, oferta queimada ao Senhor. Em cada dia de sábado, isto se porá em ordem perante o Senhor, continuamente pelos filhos de Israel, por aliança perpétua, e será de Arão e de seus filhos, os quais comerão no lugar santo
porque uma coisa santíssima é para eles, das ofertas queimadas ao Senhor por estatuto perpétuo. Então aí se desenvolve o tema do pão da proposição. Glória a Deus. Olha, querido, você está nos assistindo agora, está prestando bem atenção, que esta lição ela é riquíssima, riquíssima em aplicação, em simbologia. Tudo apontava para Cristo. A priori, tudo apontava para Cristo. No tabernáculo, tudo apontava para Cristo. E nós vamos ver, continuando aqui com o pastor William, ainda dentro dessa perspectiva, né, nós vamos ter esse programa hoje, e amanhã também teremos o programa com esse meu viés, trabalhando na escola bíblica dominical, tratando desse assunto. Do próximo domingo você não vai perder, porque você vai ficar ligado conosco para tirar subsídio para a sua lição. Você que é aluno, você que é professor, permaneça em sintonia, ligado conosco. Mas, pastor William, nós acabamos de ouvir uma palavra muito substancial da parte de Deus com o pastor Arnaldo, não é? E eu queria insistir ainda, dentro dessa perspectiva, como o pão da proposição, eles eram preparados. Como eles eram preparados, né, pastor? Eles eram preparados pelos coatitas, né? E os pães da proposição, que também significa presença, por estar na presença de Deus, que no hebraico é lehem rapanim, que significa pães da presença. São chamados também pães ou pães do arranjo, também pães da fileira, como disse aqui o nosso pastor Arnaldo, pelo modo como eles eram colocados em cima da mesa, em 2 fileiras, né, de 6 cada um, como ele bem explicou. Então, eram conhecidos também como pães da fileira. Também pães do rosto, por estar diante da presença de Deus. Também pão contínuo, pão sagrado. Pão contínuo, nós vamos ver pelo fato dele sempre estar ali diante de Deus, representando o sustento de Deus para o homem, o sustento contínuo da parte de Deus. Eles deveriam ser feitos também com a melhor farinha, a farinha finíssima, que representa a santidade, a pureza de Jesus Cristo, que foi ele moído por nós, né? E tornando-se para nós como um alimento, o pão que desceu do céu, como o próprio Jesus referiu-se à sua própria pessoa. Era feito com 2 quilos de farinha cada pão, então era um pão de forma assim grande, não era, né? E era um pão no formato, uns acham que era redondo, outros retangular, né? Mas era um pão achatado, possivelmente com algum furo, né, no meio, para que houvesse um melhor cozimento. Enfim, ficava ali, como o pastor explicou, em cima da mesa, o que tem uma representação muito importante na Bíblia. A mesa, ela fala de comunhão, fala de aceitação. O pão, ele tem alguns significados, como foi dito também pelo pastor, os 12 pães representando as 12 tribos de Israel, mas também representando Cristo como o pão da vida. Quando comemos, quando participamos de Jesus como pão, espiritualmente falando, nós passamos a ter comunhão com Deus. Um fato interessante é que somente os sacerdotes e as suas famílias comiam deste pão. Quando era trocado, o pão velho era para ser consumido pelo sacerdote e suas famílias. Isso aponta
para nós a participação nossa com Cristo. Verdade. Em comunhão com Cristo. Somente os que têm comunhão com Jesus participam dessa forma espiritual de comer dele, do pão que desceu do céu. Como diz em 1 João capítulo 1, pastor, versículo 3, que diz assim: nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Então, aquela participação do pão à mesa é uma demonstração de comunhão com o céu, com Cristo, com Deus através de Cristo, né? Amém? Amém. Olha, esta lição, ela tem muito material para nós estudarmos, viu? Você que está em casa agora, crie o bom hábito de pegar um lápis, um papel, não sei como é que você gosta, mas junta aí os seus alfarrábios e vá anotando essas informações, que elas são muito úteis para o próximo domingo, na sua classe, você que é aluno ou que você seja um professor e que você possa compartilhar desse ensinamento. E pastor Arnaldo, pastor William, nós estamos caminhando já para o final deste primeiro programa. Nós vamos voltar amanhã com esta mesma lição, mas é muito interessante porque o pão, que é uma comida, por assim dizer, ele é uma comida que toda nação, sem exceção, não é? A gente não conhece, mas toda nação, na sua maioria absoluta, elas têm o bom hábito do pão. É interessante. Mas para Israel, este pão ele tem um significado muito maior. Porque quando a gente estuda essa lição, pastores, nós sabemos que ela tem a aplicabilidade deste ensinamento. Entendeu? A aplicabilidade desse ensinamento. Jesus disse assim: eu sou o pão da vida. Como você poderia, não é, discriminar, dissecar, como disse aqui o pastor Arnaldo, explicar como esse fenômeno, por assim dizer, acontece, não é? Uma certa feita, Jesus impactou os discípulos e aqueles que estavam perto dele, no capítulo 6 de João, que ele disse assim: quem não come da minha carne, quem não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Ou seja, querido, nós precisamos tomar algumas providências. Eu e você que está aí ligado conosco agora, você tem que tomar uma providência. Vocês têm que estar conscientes de que eu sou participante, você é participante desse reino chamado Igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós só sobreviveremos se nos alimentarmos da palavra de Deus. É tão interessante, pastor Arnaldo, que o camarada se forma em direito, não é? Passa a ser um advogado, um juiz, e verdade é que ele passa o resto da vida comprando livros, se informando, se preparando, se reciclando, estudando mais, e às vezes aquele que diz confessar Jesus como Salvador, a coisa que ele não lê, querido, leia a palavra de Deus como regra de fé e prática, mas leia a palavra de Deus para entender, preste bem atenção a isso, para entender e compreender que Deus está falando para você. Nós estamos aqui nessa lição bíblica, nem parece que de repente teria a sua aplicação, mas é exatamente isso que Deus está falando para você. Nesse especial, nesse particular do pão, o pão fazia parte da dieta dos hebreus, dos israelitas, era a principal alimentação, era o pão. Eles comiam carne, mas esporadicamente. O pão fazia parte, era o alimento, e era o que sustentava a vida. E nesse caso aqui, pastor Eliseu, como o senhor destacou aí, a respeito do pão, ele era um pão especial. Por quê? Porque não era qualquer um que podia comer, até mesmo os sacerdotes que estivessem em condições imundas, porque o senhor sabe que havia todo critério.
Se ele tocasse no morto, se tornava imundo. Se ele tocasse em qualquer coisa dessa natureza. Se ele tivesse imundo, não podia comer, podia morrer. Sem dúvida. Então, toda a família podia participar daquele momento, junto da família sacerdotal, mas se uma filha fosse casada com um leigo, ela não podia mais participar, ela não podia comer daquele pão. E olha que coisa interessante, é que um escravo que fosse comprado ou nascido na casa do sacerdote, esse podia participar. Olha só que coisa interessante. Por que que o imundo não podia comer do pão? Porque o pão era o pão da vida. Isso nos leva a lembrar, quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, Deus proibiu dele comer da árvore da vida. Verdade. Porque ele estava impuro, ele estava em pecado. Ia perpetuar o pecado. Agora ele tem aqui uma demonstração, esse pão é o pão da vida, só pode comer quem estiver puro. Então, se estiver imundo, para não perpetuar a imundícia, a coisa ruim, o pecado. Então, ele aqui destaca direitinho, um escravo comprado ou nascido na casa podia participar, né? Porque o pão era pão da vida. E como era o pão da vida, era o mais importante, porque Jesus foi criticado pelos os fariseus, porque os judeus, os seus discípulos, foram comer espiga dia de sábado. Né? E houve aquela crítica que Jesus fez lembrar que Davi entrou no lugar santo e comeu do pão da proposição. Porque era um caso de vida ou morte. Se o pão é vida, então eles puderam comprar. É claro que o sacerdote consultou ele. Como é que está a situação? Os seus soldados estão puros? Ele disse, não, nós não tocamos em mulher, tem 3 dias que nós estamos em missão e tal, podemos comer. E eles comeram e Deus entendeu, porque se o pão é para a vida, então esse é o pão que nós, no outro programa, estaremos falando que Jesus é o pão que dá a vida, é o pão da vida. Glória a Deus. Olha, querido, nós estamos chegando já para o término do nosso programa. Temos ainda algumas perguntas para fazer para os nossos pastores, mas amanhã estarão aqui novamente para compartilhar desses ensinamentos da palavra de Deus. Pelo menos, olha, quem eram os encarregados de fazer este pão? Tá certo? O que eles simbolizavam? Olha, querido, essa lição era muito rica. E eu quero encerrar este programa fazendo uma oração por você, pedindo a bênção de Deus para a sua vida, para o seu coração. E logo em seguida estaremos encerrando este culto em nome de Jesus. Este programa, na verdade, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, oramos, meu Deus, te agradecemos, Pai, por este momento tão especial, aqui no estúdio desta emissora, para ministrar esta aula, Senhor, e que tantos quantos estão ligados conosco agora, recebam de Ti uma palavra, uma resposta, a solução de um problema. Oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Olha, queridos, o nosso muito obrigado pela sua audiência, você que nos dá este privilégio de estarmos juntos participando deste programa que trabalha os aspectos mais diversos da Bíblia Sagrada. Fique com Deus, tenha uma noite abençoada, nós estaremos orando por você, a fim de que Deus dê vitória em tudo. Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu oro por esta pessoa que está ligada conosco agora, pelos teus servos, tuas servas, Senhor, que estão em sintonia com este programa. Pedimos a tua bênção. No teu nome, oramos e te agradecemos. Amém. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por este momento especial. Quero convidar você para amanhã, mais uma vez, estar aqui no programa Tempo de Paz. Grande abraço.